mais, era dominado pelas imponentes Torres Gêmeas. No mesmo dia, também desapareceram 2.983 vidas. Mas as luzes e os arranha-céus continuam sendo a marca registrada dessa cidade. Uma metrópole que não tem tempo para parar, não importa o tamanho da tragédia ou a extensão do trauma. O sul da ilha de Manhattan, endereço das torres, totalmente arrasado pelo ataque. Coberto de pó e fumaça, passou semanas isolado do resto da cidade. Mas renasceu literalmente das cinzas. Hoje, 15 anos depois, é uma região ainda mais vibrante do que era antes da ação terrorista. As ruas da área abrigavam 27 mil moradores antes do atentado. Agora, são mais de 60 mil. É neste bairro que estão as melhores escolas públicas da cidade. Os edifícios mais novos e modernos, além de muitos restaurantes, lojinhas e supermercados sofisticados. Teimosa, Nova York insistiu na altura. As torres que sumiram foram substituídas por um novo arranha-céu. A construção tem 541 metros de altura e 104 andares. O prédio é o centro comercial de uma área de mais de 64 mil metros quadrados, onde ficavam as Torres Gêmeas. No lugar está também um memorial e um museu em lembrança às vítimas. Remover os escombros e abrir espaço para a reconstrução foi um projeto gigantesco, tocado em turnos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Um trabalho que começou imediatamente e levou 1 ano e 8 meses. Somente de estruturas de aço foram retiradas mais de 180 mil toneladas. Vários pedaços foram catalogados e guardados. Colunas enormes, todas retorcidas, hoje dão aos visitantes do Museu do 11 de Setembro uma ideia da força da explosão provocada pelos aviões. Depois que as construções vieram abaixo, as autoridades tiveram que lidar com mais uma questão: como remover os escombros sem eliminar para sempre as únicas possibilidades de recuperar os restos mortais de muitas das vítimas do ataque. Nova York montou uma operação especial. Reabriu um depósito de lixo que estava desativado em Staten Island, uma ilha ao sul de Manhattan. Os destroços eram levados em caminhões e tudo passava por uma esteira sob a mira de especialistas que separavam objetos, documentos, fragmentos de ossos. O restante ficou no depósito, virou parte do solo de um parque que ainda está em construção. Quando ele for inaugurado em 2026, será 3 vezes maior do que o famoso Central Park no coração da cidade. Mas todo mundo sabe que algo das vítimas terminou ali. Seria impossível separar tudo que foi misturado aos destroços. Muitos objetos foram encontrados e catalogados. Nem tudo voltou às famílias dos mortos. E isso se tornou um problema, um efeito colateral do atentado 15 anos depois. Mais de 26 mil objetos pessoais foram recolhidos nos destroços das Torres Gêmeas. As autoridades conseguiram devolver quase 90% desse material a parentes das vítimas. Mas outros 3.500 objetos continuam depositados aqui, no subsolo da polícia de Nova York, o que deixa muitas famílias revoltadas. Na falta de um corpo para enterrar, muitas famílias querem ter pelo menos um objeto de volta. O veterano da Guerra do Vietnã, Will Saxer, diz que gostaria de recuperar o Rolex do filho. My son had a Rolex. Não é pelo valor, garante. O motivo é que o filho Jason comprou o relógio quando foi promovido no trabalho. $22,000. Quando me disse o quanto custou, não acreditei.
$22 mil. I had the receipt. I had the serial number of the watch. Will apresentou uma foto, um recibo da compra e até o número de série, mas não conseguiu reaver o objeto. Permanently, and let people look, and if they see something, Eles podiam fazer uma página na internet com tudo que ainda está lá para as famílias verem e apresentarem provas para reaver os objetos. you know, on the subway right here. Ele estava no metrô de superfície na manhã do dia 11 de setembro, quando ouviu os passageiros espantados. Ooh, you know, I look up. Ele levantou os olhos e viu uma das torres cuspindo fumaça. Quando bateu um vento e a fumaça se afastou, ele viu o buraco no edifício, mas não sabia se era a torre em que Jason trabalhava. Voltou para casa imaginando que o filho tinha fugido para o teto do prédio quando viu a Torre 2 desmoronar. It won't collapse, blah, blah, blah. No prédio do meu filho não vai acontecer. Foi a primeira coisa que ele pensou. Minutos depois, a segunda torre ruiu. I watched my son being murdered. Vi meu filho ser assassinado. 15 anos depois, Will não passa um dia sequer sem pensar em Jason. Jason Saxer, o filho de Will, se casou em janeiro de 2001, 8 meses antes de morrer. Why him and not me? Ainda não posso acreditar. Quando eu morrer, se me encontrar com Deus, vou perguntar por que foi ele e não eu. I could say it a million times. Depois do intervalo,